Olá, tudo bem, terceiro ano? Vocês já assistiram o primeiro vídeo? Essa é a segunda parte da nossa aula sobre a escravização indígena. Então, nós daremos continuidade sobre esse processo de escravização. Até aqui nós aprendemos que os índios escravizados eram aqueles que tinham uma tribo inimiga e lutavam entre si, e essa tribo ajudavam os portugueses a capturar as tribos inimigas e iniciaram então a colonização, escravizando esses indígenas. Então, desde o início da ocupação, houve uma resistência indígena contra os invasores e existiram algumas formas de resistência. Então, eles não aceitaram perder o território, não aceitaram ser escravizados, perder a sua cultura, a sua identidade, e muitos deles resistiam. E de qual forma? Então, alguns indígenas optaram pela preservação da sua autonomia, da cultura da sua tribo, e utilizando como recurso a violência, procurando expulsar os seus invasores. Isso resultou também em muitas mortes, porque as armas dos índios eram o arco, a flecha, eram armas confeccionadas com o que eles encontravam na natureza. Mas as armas dos portugueses já eram armas de fogo, né? Armas mais desenvolvidas. Então, muitos índios acabaram morrendo nessa resistência. Outra forma de resistência indígena deu-se por meio de processos migratórios. Então, o que as tribos faziam? Elas iam migrando, né, mudavam-se para áreas que ainda não eram ocupadas pelos europeus. Turminha, além da resistência indígena diante da presença do invasor, os indígenas também procuravam meios de se adaptar à sua nova realidade. Então, outra forma da reação indígena foi a submissão voluntária, pelo convencimento ou pela força. Eles acabavam aceitando submeter-se aos valores e domínios dos colonizadores. Então, a submissão voluntária, ela ocorreu de duas formas, pela catequese e por uma derrota em guerra justa. Mas o que seria uma submissão voluntária? Os indígenas modificaram seu modo de vida, perderam a sua cultura, foram separados de suas tribos, foram escravizados e adoeciam em funções da mudança de hábito. E os grupos que resistiam com o uso da violência também acabaram morrendo. Turminha, então, como a Pro disse, essa submissão ela ocorreu de duas formas, pela catequese e pela guerra justa. Então, a catequese, ela consistia no ensino da religião católica e foi posta em prática pelos jesuítas, né, que chegaram ao Brasil em 1549, com o objetivo de civilizar os indígenas, transmitindo a eles os valores da civilização europeia e também convertê-los ao cristianismo. Então, para convertê-los e preservá-los dos ataques aos colonos, então era como se eles dessem uma proteção aos indígenas contra os colonos que desejavam escravizá-los. Então, os jesuítas fundaram aldeamentos, juntando indígenas de várias tribos. Então, essas tribos, elas se submetiam à catequese, a serem catequizados pelos padres jesuítas, como uma forma de se protegerem aos ataques dos colonos. Mas existiram aqueles que também não aceitaram ser catequizados, não aceitaram se submeter a outra cultura, a outra religião, a outro modo de vida. E uma outra forma de submissão foi a guerra justa. Então, a guerra justa, ela consistia na escravização dos indígenas, a partir de sua derrota. Então, eles provocavam uma guerra com os indígenas e, como eles eram, né, o grupo perdedor, por conta das suas armas não serem tão desenvolvidas, em uma guerra ganha aquele que tem a melhor arma. Então, os indígenas eles saíram como derrotados e eles eram submetidos à escravização. Então, era a partir da sua derrota
nesses confrontos com os europeus. E também houve muitas mortes nesse confronto. Então, os colonizadores, eles provocavam essa situação de tensão, de conflito com os indígenas, para que eles tomassem uma iniciativa, né, de reagir de forma violenta e justificava, então, uma guerra. Então, tendo uma guerra, o grupo que perdia se submetia ao trabalho escravo, e o grupo perdedor eram os indígenas. Apesar de alguns grupos indígenas terem sobrevivido a todo esse conflito, os indígenas sofreram grandes alterações no seu modo de vida, na sua relação com a natureza e nas suas formas de organização e convívio. Vocês têm para fazer, turminha, algumas atividades. Estão lá na página 114. Vocês irão responder de acordo com o texto. Então, após assistirem o vídeo, façam a leitura do texto. Vocês irão responder as atividades 12, 13, 14 e 15. E depois, lá na página 118, vocês têm a atividade 4 para responder. Turminha, a próxima aula de História, nós iremos falar sobre os indígenas hoje, nos dias atuais, e será a nossa última aula da apostila número 3. E na próxima apostila nós iremos falar sobre os africanos, dando continuidade sobre a formação do povo brasileiro, tá bom? Um grande beijo, amores, até a nossa próxima aula.